Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhores Deputados, encerramos hoje o debate na generalidade do Orçamento de Estado para 2012. Um debate que, antes de mais, veio confirmar que estamos perante um orçamento recessivo que aprofunda a degradação do nosso setor produtivo, que elimina todas as possibilidades de crescimento, que multiplica o desemprego, que compromete seriamente o nosso futuro e que agrava as injustiças sociais. Na verdade, todos os caminhos traçados neste orçamento vão dar ao mesmo destino: empobrecimento do país, empobrecimento dos portugueses e aumento de impostos sobre os rendimentos do trabalho. Sim, rendimentos do trabalho, porque os rendimentos do capital continuam praticamente intocáveis. E a este propósito, seria bom que durante a campanha eleitoral os partidos que suportam o governo dissessem tudo aos portugueses e não deixassem a conversa a meio, porque só agora é que os portugueses perceberam o verdadeiro alcance das afirmações de quem não aceitava aumentos de impostos. Pelos vistos, o que não se aceitava era o aumento de impostos sobre os rendimentos do capital. E, de facto, assim está a ser. A verdade seja dita, o Governo está a cumprir. Os dividendos, os juros e as mais-valias que são recebidas através das sociedades gestoras de participações sociais ou de fundos, ou então que são recebidos por via da transferência para empresas que são criadas no estrangeiro, todos eles continuam isentos de pagamento de impostos. E enquanto nesse reino continua a festa, no reino do trabalho continua o sacrifício. Aumento de impostos, do IRS, do IVA, redução no valor das deduções nas despesas com a saúde e com a habitação, confisco do subsídio de férias e do 13º mês dos funcionários públicos e dos pensionistas. E como ninguém ficará para trás, colocam-se os trabalhadores do setor privado a trabalhar mais meia hora sem receberem mais por esse trabalho que fazem. Não admira por isso que vários setores se tenham pronunciado sobre a natureza profundamente injusta deste orçamento. Um orçamento onde se pode ler que um dos vetores essenciais das medidas fiscais é o reforço significativo do combate à fraude e à evasão fiscal. Mas depois, quando vamos ao concreto, quando olhamos para os números e constatamos o resultado desse esforço, o que vemos é um contributo positivo de apenas 0,1% do PIB em 2012 nas previsões do Governo. O tal esforço rende apenas 175 milhões de euros, muito menos do que o valor obtido por governos anteriores. Afinal, o esforço significativo no combate à fraude e evasão fiscal foi só conversa. E o mesmo se diga à previsão do desemprego que é feita neste orçamento. De facto, a previsão do Governo no que diz respeito ao orçamento só se torna compreensível se o Governo acredita o mesmo no sucesso das palavras do Sr. Secretário de Estado da Juventude, que confortavelmente aconselhou os jovens a emigrar. E numa altura em que já toda a gente percebeu que o desemprego vai continuar a aumentar, o Governo propõe um corte nas despesas com prestações de desemprego e nas medidas de apoio ao emprego, fragilizando ainda mais alguns estratos populacionais e potenciando seriamente situações de pobreza e de exclusão social. Por outro lado, através da proposta que o Governo nos apresenta, fica claro que o Governo não compreendeu ainda que se não produzirmos não vamos a lado nenhum. Sem produção não criamos riqueza para pagar o que devemos. A credibilidade externa só se consegue se produzirmos, porque milagres não há e varinhas mágicas. Também ficamos ontem a saber pelo Sr. Ministro da Economia que também não resultam. Mas mesmo assim, não se vislumbram medidas credíveis para promover a nossa produção e para dinamizar a nossa economia. E ao nível da conservação da natureza, o Governo até se dá ao luxo de desperdiçar um verdadeiro potencial de desenvolvimento que o país possui e que podia constituir até uma fonte de riqueza e um contributo para o equilíbrio das contas públicas, não apenas pela sua componente natural, mas também pelo facto de constituir um património turístico invejável. Quando o Governo corta significativamente na conservação da natureza, está a matar esse potencial. Quando o Governo avança com um Plano Nacional de Barragens, algumas das quais verdadeiros crimes económicos, sociais e ambientais, é também esse potencial de desenvolvimento que morre, ainda por cima com um gasto exorbitante, 16 milhões de euros para resultados praticamente nulos. Os custos da destruição da natureza e do aumento da degradação do meio ambiente que os cortes na conservação da natureza potenciam e fomentam poderão vir a ser incomportáveis para as gerações futuras. E numa altura em que as pessoas mostravam, aliás, sinais de pretender trocar a utilização
da viatura particular pelos transportes públicos, vem o Governo e empurra de novo as pessoas para a utilização da sua viatura, com todas as consequências que isso representa em termos de emissão de gases com efeito de estufa, mas também em termos de agravamento da nossa fatura energética. A receita foi simples: menos transportes públicos e menos 630 km de ferrovia. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este orçamento, no qual a justiça fiscal é uma miragem e a equidade fiscal está completamente ausente, que promove cortes históricos nas políticas sociais, sobretudo na educação e na saúde, que abandona os desempregados e que desiste de combater o desemprego, que coloca as famílias mais fragilizadas a pagar a fatura da crise criada por outros, que asfixia o poder local democrático, que arruína as pequenas e médias empresas e que não vem dar resposta a nenhum dos problemas com que hoje nos confrontamos, é um mau orçamento. E tal como o Partido Socialista, também nós achamos que, para além de violar as promessas feitas pelo PSD e pelo CDS, este orçamento não serve o país, nem serve os portugueses. E se consideramos que este orçamento é mau para o país e para os portugueses, só nos resta um caminho. Os verdes, sem violência, mas de forma coerente, vão votar contra este Orçamento de Estado.